e o versículo 12. São duas passagenzinhas bem rapidinhas para a gente entrar no assunto que eu creio que Deus vai falar tremendamente com a gente, porque Ele já falou tremendamente comigo. E a minha tradução, gente, vai ser um pouco mais diferente da de vocês, porque a minha Bíblia é com a linguagem atualizada de hoje, tá? Para que a gente venha entender melhor. E o título já diz assim: bênçãos para os obedientes. Glória a Deus, encontraram? Deuteronômio 7, versículo 12. Aleluia. Essas duas passagens Moisés falando ao povo quando estava no deserto, esperando a sua bênção, né, que era a terra prometida. Oh, glória. Vamos lá, em nome de Jesus, capítulo 12 diz assim: se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. 13. Ele os amará e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas, e muitas crias de gados e ovelhas. Deus lhe dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos seus antepassados. Agora vamos no mesmo livro, agora o capítulo 28. Só um pouquinho mais à frente. Estava no 7, vamos no 28. Versículo 1. 28. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Quando o pastor quarta-feira falou comigo, eu não vou mentir, eu quis retroceder. Eu não quis obedecer. Mas eu senti muito forte, e na hora eu olhei assim, aí eu disse, posso. Quase não sai, mas saiu a palavra posso. Por quê? Porque a obediência, uma vez eu escutei, há uns aninhos atrás, de uma pastora que dizia sempre essa frase: obediência gera bênção. Então, se eu quero bênçãos para a minha vida, eu tenho que obedecer. E a Bíblia nos ensina que a obediência a Deus era essencial para uma vida de fé e bênçãos. Se eu não obedeço ao Senhor, se eu não faço o que Ele me pede, se eu só quero fazer a minha vontade, o meu querer, eu vou ter fé em Deus? A minha fé, ela vai estar? Não. Ela vai estar fraca. Ela não vai ter valor. Então, para mim obedecer, eu tenho que ter obediência, eu tenho que ter amor a Deus. Eu tenho que fazer aquilo que Deus tá, mãe, já. Esse já dava à tarde, noite, 2, 3, 4, uma semana. Tu obedeceu? Não. Do mesmo jeito a gente faz com Deus. Deus diz, vai orar,
Senhor, já, pera aí que eu só estou terminando aqui o feijão, Senhor, para não queimar. Tu espera aí, um pedacinho, é rapidinho aqui. Só para o feijão não queimar. Tu faz o feijão, tu faz o arroz, tu faz o macarrão, tu faz a merenda da tarde, tu faz a janta. No outro dia tu começa tudo de novo, aí tu lembra. Ah, o Senhor pediu para mim orar. Peraí que eu vou já, Senhor. Peraí, eu tô indo. É porque agora eu tô lavando a roupa, mas assim que eu terminar, eu vou. E assim vão se passando os dias. Tu tá obedecendo? Mas, Senhor, meu Deus, eu tô passando. No instante tu arranja tempo. Tem a pia de louça, o cesto de roupa, o almoço para ser feito. Teu marido tá para chegar do trabalho, mas tu arranja um tempo, se tranca no quarto, vai chorar e diz: Senhor, pelo amor de Deus, abençoa a minha vida, eu tô precisando pagar aquela conta, me ajuda, Senhor, que o dinheiro não tá dando, tem de misericórdia na minha vida, Senhor. No instante tu criou tempo para orar. Cadê a roupa? Por que tu não foi lavar? E esperou no Senhor com paciência para que o dia da conta estivesse lá no dia certo para tu pagar? Mas não. Obedecer a gente não quer. Mas pedir e ser atendido, a gente quer. Eita, Deus é forte. Olha, esses dias, esses meses que eu estou desempregada, o Senhor tem falado comigo. Aleluia. Mas Ele fala tão forte que tem vezes que nem de pé eu consigo ficar. Do tanto que Ele fala comigo. Olha, tem coisas na vida do crente que Ele vai tirar de ti para que tu venha obedecer e fazer o que Ele está mandando. Aleluia, Deus. Eu creio que muitas coisas, na minha vida o Senhor tirou. Ele tirou emprego, Ele tirou dinheiro para que eu viesse fazer o que Ele me pedia. E eu dizia: Senhor, agora eu estou ocupada. Eu arranjava tempo para fazer coisas para os outros, mas eu não estava tirando tempo para fazer o que o Senhor me mandava. Aleluia. E Ele disse: aí pois eu vou te pôr no deserto. Quero saber se tu não faz. Meu Deus, é forte. Aleluia. E eu faço feliz, eu faço com alegria. Não, eu faço com tristeza. Irmã, tu faz as coisas para o Senhor com tristeza. Nesse momento eu faço, porque eu não me orgulho de estar fazendo, porque eu tive que perder. Que eu estou fazendo porque eu tive que sair dali daquele alto, onde eu achava que era alto o suficiente, para hoje estar aqui aos pés do Senhor, suplicando, clamando, pedindo. Mas hoje eu faço o que Ele me pede. Aleluia. Eu estou orando mais, estou buscando a Deus mais, que antes eu não tinha tempo, e tinha a Bíblia no meu celular e ainda tenho. Mas nem isso eu estava olhando. Porque na hora que eu ia olhar a Bíblia no celular para ler alguma coisa, chegava uma mensagem. Eu disse: vixe, deixa eu ver o que é, pode ser que seja importante. E ali eu já ia para o WhatsApp, já ia para o Instagram, ia para o Facebook. E cadê a palavra que eu ia ler? Embora. Esqueceu, o tempo passou, já tinha que fazer outra coisa. Então, muitas das coisas, se você não estiver obedecendo, obedeça. Porque senão Ele vai lhe deixar no pó para que você aprenda. Uma das coisas que Deus muito me cobrava, e eu dizia, muitas vezes eu dizia: não, mas não, Senhor, pelo amor de Deus, isso não, louvar até que eu louvo. E Deus tocando no meu coração: tu tem que falar. Tu não dá aula para 34 meninos, tu não sabe reger não sei quantos meninos. Todos ficam quietinhos, ficam calmos, tranquilos. E com um adulto falar das maravilhas que eu já fiz na tua vida, das maravilhas que eu já fiz nesse momento da Bíblia, tu não vai querer falar? Eu já estou aqui. É fácil? Não. Deixei um filho ali na minha mãe dodói. E desde que o pastor me pediu, quando foi no outro dia, ele adoeceu. Uma tosse que só o Senhor Jesus na causa. Mas eu prefiro obedecer. Aleluia! Porque a obediência, ela está gerando a minha bênção. Verdade, Deus. E eu creio que
quando Deus restituir, como restituiu na vida de Jó, que foi o primeiro livro que Deus usou meu marido para me voltar a ler a Bíblia, foi o primeiro livro que Deus falou. Jó precisou perder tudo. Aleluia. Mas porque ele fazia algo de errado? Não. Mas muitas das vezes, para valorizar ainda mais o que ele tinha. Foi tanto que quando Deus deu a ele, não deu nada de volta do que ele tinha. Ele deu em dobro. 2 vezes mais. Será que a obediência de Jó gerou bênção ou não? E grande. Uma grande bênção. E Deus tem falado comigo que a minha bênção também vai ser que nem a de Jó. Aleluia. Ser grande, vai ser algo pequeno. Glória a Deus. Mas se ele tivesse entregue essa bênção a Isadora de uns meses atrás, ela jogaria fora como a pequena que ele deu. Mas hoje eu creio que eu vou saber cultivar aquilo que ele me dá. Aleluia. Às vezes a gente pede e diz: Senhor, tu não está me ouvindo não. Tu ouça o fulano, ouça o cicrano, até bênçãos maiores, e tu não está me vendo aqui não. O que eu estou fazendo de errado? Eu estou na tua casa, eu te louvo, eu oro, eu clamo, e o Senhor não me atende. Mas é porque às vezes a bênção da gente é tão grande, que a gente ainda não está preparado para receber. Glória a Deus. Então Ele está nos preparando para quando Ele vier entregar a nossa bênção, a gente não jogar fora, na lata do lixo. Aleluia. Aleluia. Esses versículos nos mostram que a obediência a Deus não é apenas seguir regras. O que, como a gente às vezes faz quando algo superior no nosso trabalho nos pede. Mas é um reflexo do amor e da fé que nós temos nele. Obedecer a Deus não é apenas seguir o que Ele nos pede. É demonstrar para Deus que a gente o ama e que a gente tem fé que Ele pode fazer muito mais do que a gente pediu. Às vezes a gente pede algo tão pequeno, e às vezes quando recebe diz assim: poxa, só isso. Mas você pediu algo pequeno. Uma vez eu escutei uma história de que um homem, ele com muito esforço conseguiu uma casinha para ele. E ele dizia assim: Senhor, eu queria tanto, mas queria tanto que o Senhor pelo menos me desse uma mesa com 4 cadeiras, que eu já estava feliz, porque todas as minhas refeições eu faço sentado no chão. E quando foi um dia, Deus deu a ele a mesa com as 4 cadeiras. Aí ele agradeceu, mas ao mesmo tempo que ele agradeceu, ele disse: poxa, Senhor, só uma mesa com 4 cadeiras? E Deus falou para ele: não foi o que tu pediste. Muitas das vezes a gente não recebe as nossas bênçãos porque a gente pede mal. Aí quando recebe o mal pedido, está achando ruim, quer questionar a Deus. Como é que pode? Então a gente tem que saber até como pedir. Muitas das vezes a gente não deve nem especificar o que a gente quer. Às vezes a gente diz: Senhor, tu sabes do que eu necessito, tu sabes do que eu preciso, tu sabes a minha causa, aonde dói, aonde machuca. Senhor, faz a tua obra, faz o teu querer, faz o teu mover. Aleluia. Porque se eu pedir e pedir mal, só vai vir o que eu pedi. E o restante que eu estava precisando? Se eu sou pedir. Então, a obediência, ela é essencial, porque ela demonstra o amor e a fé que a gente tem. Quando você obedece o patrão, ao diretor, ao coordenador da escola, ali ele está entendendo o quê? Vixe, fulano está me obedecendo porque, ela sabe que eu sou autoridade, porque ela gosta de mim. Porque se eu não gostar, eu vou me rebelar, não vou não? A diretora manda
que tinha uma professora nessa determinada escola que ela batia de frente com a diretora. Se a diretora mandasse ela fazer o A do alfabeto, ela fazia o alfabeto inteiro, mas ela excluía a letra A. Só para contrariar. E era difícil a convivência nessa escola. A diretora não era das melhores, não era daquelas, né, que a gente gosta de trabalhar. Mas a gente tem o quê? Chamar para perto. Ela está pedindo, ai, eu detesto por fazer isso. Aí eu vou, Senhor, eu vou por ti, mas eu vou. Não vou por ela não, Senhor, eu vou por ti. E ali você vai cativando. Poxa, fulano fez isso por mim. Olha aí, vou começar a dar mais atenção. E foi fazendo assim que eu cativei. Hoje, aonde ela me vê, ela fala comigo, ela buzina. E ela é uma pessoa difícil de se lidar. Imagine Deus, que é o amor em pessoa, e nos quer para Ele. Se a gente obedecer e fizer o que Ele manda, será que Ele não vai nos abençoar? E bênçãos sem medidas. Mais do que a gente pediu, mais do que a gente almejou. A obediência, de acordo com a Bíblia, significa ouvir e seguir a vontade de Deus, com um coração sincero e submisso. Aleluia. O quão esse Deus fica feliz quando a gente é obediente. Quanto Deus. E o quanto Ele fala com a gente. Olha, eu passei uns meses que Deus, eu até contei esse testemunho aqui, que Deus estava em silêncio comigo. E eu dizia, poxa Senhor, o Senhor está em silêncio comigo de novo. Eu só tinha passado por esse silêncio do Senhor uma única vez. E eu dizia, Senhor, de novo o Senhor está em silêncio comigo. Não me deixa assim não, é tão ruim, eu não sei para onde ir, eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita. Eu não sei, Senhor. Me ajuda. E eu sempre pedia a Deus e chorava. E falava com Deus e Deus não me respondia. E aí foi quando eu comecei a ler a Bíblia, a orar, a fazer o que Ele estava me pedindo. E quando foi um determinado dia, Ele falou comigo através de um louvor. E eu me desmanchei em lágrimas. Eu disse, Senhor, obrigada, Senhor, que Tu está falando comigo. Mas por que Ele falou? Eu obedeci. Se eu não tivesse obedecido, Ele estava em silêncio até agora. Muitas das vezes, Ele não responde a nossa oração, a nossa súplica. Fica em silêncio, porque às vezes a gente está em desobediência com Ele. Ah, irmã, mas eu estou todos os dias de culto, eu estou na igreja. Eu devolvo o meu dízimo certinho. Eu dou a minha oferta todo culto. E a irmã ainda vem dizer que eu estou em desobediência? Mas será que é isso que Deus quer de ti? Só isso? Nada mais? Quer que tu venha para a igreja só esquentar essa cadeira porque ela não pode passar frio? Aleluia. Será que Deus não quer algo a mais de ti? E tu tá deixando para depois? Amanhã, outro dia, quem sabe, talvez? Será que tu vai esperar Ele tirar tudo do teu conforto para que tu venha ouvir a voz dEle e obedecer? Aleluia. Será que o que tu tanto pede em oração Ele ainda não te deu, justamente porque tu não está fazendo o que Ele está te pedindo? Aleluia, Deus. Muitas das vezes é isso. Muitas das vezes a gente não quer obedecer. É difícil obedecer? É muito mais fácil a gente fazer a vontade da gente. Só que a gente sabe que quando a gente está na igreja, conhece a esse Deus maravilhoso, a gente tem um dom. E se a gente tem um dom, a gente tem que obedecer. A gente não obedece as coisas do mundo. Quando a gente era do mundo, muitas vezes estava lá no bem bom, bebendo, já não aguentava mais as pernas, o corpo já não era mais teu. Aí você doido para ir embora, bicho, agora eu vou embora, tentar acertar o caminho de casa, né, que já era outra luta, outra batalha. Aí o amigo, ei macho, vai agora, não fica mais um pouquinho, ainda vai ter a última, essa não é a última não, bora pedir só a última. Tu obedecia, cara, tu obedecia.
encheu aqui. Eu digo, tu vai agora. Pá! Quebrei a garrafa. Quando eu olhei pro lado, cadê o pai? Cadê o pai? Ele raia lá na frente, caia aqui, caia lá. E o santo anjo do Senhor aqui segurando. Quantas e quantas vezes? Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz dos amigos, ele estava obedecendo os que estavam lá. E por que é tão difícil a gente obedecer a Deus? Que é só Ele, quando a gente está naquele momento que a gente mais precisa, tu vai bater na porta de um amigo, fulano, abre aqui, pelo amor de Deus, me socorre. Ele finge que não está nem em casa. Por quê? Aleluia, Deus. Aí agora tu corre pro teu quarto, se ajoelha, chora, suplica e quer que Deus ouça. Tu totalmente em desobediência. Quantas coisas Deus já te mandou e não foi por uma, foi por várias. Não foi por uma única boca, foi por várias. E tu diz, Senhor, amanhã eu ainda não estou preparada. Aleluia. Não, Senhor, não é isso que eu quero. Não, Senhor, eu varro a igreja, eu limpo as cadeiras, eu lavo 3 vezes na semana se for preciso. Mas isso aí que o Senhor está me pedindo, Senhor, por favor, não. Aleluia. A gente ainda quer questionar, dizer o Senhor o que é que faz, o que é que quer. Mas se um amigo te disser, fulano, vamos amanhã comigo em Calcaia bater perna, porque eu estou querendo comprar ali um negócio e eu não quero ir só. Vamos? Menino, tu não espera nem terminar o vamos. É hoje? Não. Vai rápido demais. É rápido demais. Aí Deus diz, vai hoje para minha casa. Hoje eu quero que tu me adore, que tu me exalte, que tu glorifique o meu nome. Ai, Senhor, eu estou cansado. Hoje o trabalho foi só misericórdia. Eu posso ir no próximo culto, eu prometo para o Senhor que eu vou. Vai. Nem vai o que Ele te chamou e muito menos o que tu prometeu. Aleluia, Deus. E a obediência? 0. E o amor? Menos ainda. E a fé? Existe? Mas aí você quer ser atendido, quer ser atendida quando está passando pelas lutas. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. A obediência é amor a Deus. Às vezes eu digo muito pro meu filho toda hora ele olha para mim e diz assim, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Eu disse, olha, sente aqui, agora eu vou conversar com você. Eu quero que você demonstre o seu amor nas suas atitudes. Não é falando da boca para fora, não. E da boca para fora eu posso dizer que eu amo até o meu inimigo. Mas começa a fazer as coisas que a mamãe te pede. Aí sim você vai estar dizendo que me ama. Então, às vezes a gente fica aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te amo de todo o meu coração, Senhor. Senhor, tu és tudo na minha vida. Mas uma coisinha que Ele te pede, tu não faz, que ama Ele. Só da boca pra fora. Não ama. Porque aquele que ama, Ele obedece. Glória a Deus. Eu já fui adolescente. E o negocinho difícil, hoje eu estou começando a passar com meu filho, que eu povo teimoso, que dá vontade assim, da gente sair do espírito e entrar na carne e fazer com que a vara desça, o cajado troe, porque é tudo difícil. Senhor Jesus, eles não são daqui não, eu tenho certeza. Mas é Jesus na causa. Aleluia. E aí, eu sempre fui adolescente, eu não era perfeito, eu era rebelde, porque é da nossa carne, ser rebelde. Querer fazer o contrário, o pai diz não, você, aí é que eu vou. Mas pense numa pessoa que eu tinha algumas amizades muito pouco, eu nunca fui ter amigos assim. E a única divertimento que a gente tinha era vir para essa praça. Tinha alguma porra na praça? Não, é que nem hoje. Horta, do mesmo jeito. Mas o povo ainda ia sentar nos bancos, conversar com os amigos. E era isso a nossa diversão. E eu dizia assim, mãe, eu já pedi a mãe, porque se eu pedisse o pai, meu filho não deixava nem eu falar. Aí eu dizia assim, mãe, por favor. Mãe,
essa semana eu fiz todas as tarefas, mãe, hoje é sábado. Deixa eu ir na praça, a fulana tá lá, o fulano tá lá. Cedo eu tô de volta, eu vou 7 horas, no máximo estourando 9 horas, mãe, eu tô em casa. A praça muito longe, né? 7 horas. A mãe dizia, vai não. O sangue subia, descia, a pressão subia, descia, subia, descia, e eu ia lá pro pé do portão, morrendo de chorar. Mas eu obedecia, porque eu sabia que tinha consequências. Sou filha única, mas apanhei pior do que jumento doido. Eu apanhava de ficar as marcas na perna. O meu primeiro palavrão, eu digo primeiro porque não teve outro não, meu povo. Não deu para ter outro não. Eu aprendi numa crechezinha que tinha aqui no Capuã. Quando eu cheguei em casa, eu falei com minha mãe, o primeiro palavrão. Do jeito que o pai escutou e veio da cozinha, ele veio como fosse hoje. Falei de novo, esqueci, minha filha. Não sabia mais nem como se falava. Obedece não. Obedece não. É porque ele é muito misericordioso e nos ama, né? A gente não quer obedecer. E Deus com paciência, e mais paciência. E a gente querendo dar aquele jeitinho brasileiro, né? E assim. Mas eu digo com toda certeza, a obediência nos coloca dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. E é melhor obedecer do que sacrificar. Eu precisei sacrificar para obedecer, mas eu não recomendo a ninguém. Então, obedeça. Se o Senhor te manda, faça. Faça porque bênçãos Ele tem para mim e para você. E eu agradeço aqui a minha rica oportunidade em nome de